Olá, meus amiguinhos! Estão todos bem? Eu sou a Carla e juntos iremos aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus. E hoje vamos continuar a aprender com o nosso tema. Tudo o que Deus faz é perfeito e Ele cumpre com a sua promessa. Antes de começar, vamos relembrar o que falámos na semana passada? Ninguém gosta de ouvir um não quando deseja muito algo, certo? Na semana passada, aprendemos que Deus conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos e sabe o exato momento para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. O que precisamos fazer é permanecer atentos e obedientes a Ele em tudo, aceitar a sua vontade e o cuidado perfeito que tem por nós. E hoje vocês vão aprender que para conquistarmos as promessas de Deus, além de obedecer, precisamos ter fé. Todos os seres humanos têm fé dentro de si, ainda que pensem que é bem pequenininha. Somente a fé vence as dúvidas, que são a incerteza e o medo. Mas para entender melhor sobre isso, vou fazer-vos algumas perguntinhas para vocês pensarem. Vocês lembram-se de quantas promessas aproximadamente existem na Bíblia? Alguma vez vocês pediram algo a Deus e realizou-se? Já sentiram medo, vergonha ou dúvida em alguma situação? Por exemplo, o medo de começar numa nova escola e ninguém gostar de vocês ou outra situação parecida. Aprendemos muito sobre as promessas de Deus para as nossas vidas e para conquistarmos estas promessas temos de fazer o quê? Vocês lembram-se? Obedecer, isso mesmo! E vocês sabem que ainda há algo muito importante que mesmo que sejamos obedientes a Deus, se não fizermos, não conseguiremos alcançar as suas promessas. Querem saber o que é? Vamos descobrir o que a Palavra de Deus nos ensina. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Fé é a certeza de algo que acreditamos que vai acontecer. É um presente que Deus colocou dentro de todo o ser humano, ainda que muitos acham que é pequenininha. Mesmo assim, ela resolve. Quando temos fé, não damos espaço para um pensamento chamado dúvida, que é a incerteza. Dúvida é um pensamento que o mal assopra na nossa cabeça dizendo que aquilo que estamos a pedir pode não acontecer. Vocês sabiam que isso aconteceu com Pedro? Sim, Jesus havia combinado com os seus discípulos se encontrarem do outro lado do lago, mas decidiu ir até eles de uma maneira bem diferente. Ele caminhou sobre as águas. Os discípulos, claro, ficaram apavorados, pensavam até que era um fantasma. Jesus então disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro, por sua vez, respondeu: "Se realmente és o Senhor, manda-me ir sobre as águas também." E Jesus respondeu: "Vem." E Pedro foi. O inesperado aconteceu. Pedro começou a caminhar sobre as águas. No entanto, surgiu uma ventania e as águas ficaram muito agitadas. Nesse momento, Pedro deixou de olhar para Jesus e passou a observar as ondas agitadas debaixo dos seus pés e começou a afundar. E Jesus puxou-o pela mão. Quando Pedro olhou para as ondas e sentiu medo, foi nesse instante que ele duvidou e perdeu a fé. Por isso, afundou. A dúvida é uma arma do mal para nos derrotar. E o segredo para vencermos as dúvidas quando vemos as coisas a correrem mal é continuar a olhar para Deus através da fé. Isso é, afirmando em nossa mente que Ele fará sim o que prometeu. Quando cremos nas promessas de Deus, não duvidamos delas, ainda que os nossos olhos estejam a ver o contrário. E existe algo que vocês podem fazer para ter uma fé bem grande e forte que derrota a dúvida e o medo. Sabem o que é? Sim, a oração. Ela alimenta a nossa fé. Portanto, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre as promessas de Deus e se elas vão acontecer na nossa vida, lembrem-se de pensar em Deus e orar, pedindo ajuda para afastar a dúvida e o medo. Aí mesmo onde estão neste momento, se desejarem, podem fazer esta oração sincera e creiam que Deus vai ouvir e responder. E hoje, antes de terminarmos, eu tenho um desafio para vocês praticarem tudinho o que aprendemos aqui hoje. Vocês vão escrever o versículo que lemos numa folha grande, de maneira que dê para todos os que estiverem ao pé de vocês vejam. Agora, com quem estiver aí, façam uma roda. Iniciem uma brincadeira fazendo um movimento com as mãos.
enquanto falam a primeira palavra ou a primeira série do versículo que será memorizado. A pessoa que estiver do vosso lado deve repetir o mesmo movimento e fala a mesma parte que vocês disseram. E depois ela acrescentará outra parte do versículo que falta e a fazer um novo movimento. Façam isso até que todos tenham participado e também terminado o versículo. Parece muito divertido, não é? Experimentem! Espero que tenham gostado e por hoje é tudo. Mas voltamos na próxima semana. Não faltem. Que Deus vos abençoe e até lá. Tchauzinho!